Diana, fala-me ainda um bocadinho de como era o papá de ontem e o papá de hoje. Há muita mudança. Muita mudança. Muita mudança. O papá de antes. O papá de antes até complicado. Olá, tudo bem? Já está no ar o Despertar. O Despertar é aquele programa que vem para nos aquecer os corações e despertar a consciência. E para fazer isto acontecer, nós temos como convidada aqui na casa a Diana Rebelo. Conversão. O termo conversão, ele remete mudança, não é isso? Então, quando falamos de conversão, isto não abrange só vida, abrange também família. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a conversão da família da Diana. Bem-vinda, Diana. Obrigada. Então, está tudo bem? Tá tudo bem. Do seu lado, como é que tá? Graças a Deus, estamos bem também. Então, Diana, há muita coisa boa, não é? Por aí, que Deus fez. Muita. Conversão de Deus na família, não é? Sim. Quer nos contar um bocadinho? Bem, comparando a minha família do antes e o da agora, há muita diferença. Antigamente, era cada um pro seu lado, cada um ficava no seu canto. Não tinha aquele puxa-puxa de conversar, tentar saber como é que foi o dia de cada pessoa. Bem, a casa parecia que ninguém se conhece. E era muito difícil ficar distante assim da mamã. E o papai às vezes também ficava com aquela solidão. Então, o papai só chegava à noite, tomava banho, jantava e ia dormir. E raramente nós conversávamos, mas depois da mamã ter descido, as coisas começaram a dar uma melhorada. Mas também não era uma melhorada assim 100%. Estava subindo aos poucos. Deus já estava a nos mostrar que a família realmente tinha que estar reunida. Sim. Então a mamãe veio, nós ficamos. Até ela veio porque aconteceu uma situação de doença que ela passou mesmo mal. Que, já dizer mesmo que é graças a Deus. Porque o estado que a mamãe estava, bem, dizíamos já que a mamãe se voltou, é graças a Deus, porque os médicos já estavam a ver que não teria mais solução. E nesse dia, quando a mamãe chegou, nós todos choramos. Nós choramos em saber da situação em que a mamãe passou. Só de saber que nós podíamos ficar sem uma mãe. Perder a mãe. Sim, e foi muito difícil para nós engolir aquela situação. E nós pedimos favor à mamãe que não voltasse mais para trabalhar lá. Com a mamãe aqui, as coisas foram ficando mais leves, mas também não era muito assim, já estava num 45%. Então, as coisas foram, nós passamos a ter mais interação, fomos nos juntando mais, até que chegou a fase do casamento, as coisas melhoraram muito, nossa união multiplicou mais ainda. E eu só agradeço mesmo a Deus, agradeço que essa união continue e que fortifique mais ainda, porque o significado de família é que requer mesmo união, força, aquela ajuda, e nós precisamos todos, cada um mesmo precisa de um ao outro para se manter forte e firme. Então, como uma passagem diz na Bíblia, alegrem-se uns aos outros. Então nós temos que nos alegrar uns aos outros para podermos fortificar mais os nossos laços. Bem, o que eu tenho hoje, comparando o que eu tinha, no passado eu nem sequer chamo aquilo de família. Porque nem base sequer nós tínhamos para poder chamar uma família. Mas hoje eu chamo família com orgulho. Eu posso apresentar com orgulho, esta é a minha família. Porque realmente hoje nós temos mesmo uma base, uma estrutura e sim, estamos mesmo bem estruturados como uma família. E eu só tenho mesmo agradecer a Deus. Mas a Deus mesmo porque, se não fosse Ele, outras coisas poderiam acontecer que não seriam de bem. Mas Deus existe realmente. Na sua misericórdia, Ele existe. Resgatou a vossa família, trouxe tudo aquilo que parecia estar perdido, sim. Não é? Sim. Eu me isolava para evitar
evitar pensamentos, porque eu tinha colegas e amigas que tinham os pais separados. Uhum. E aquela turbulência afetou muito elas. E elas, quando contavam para mim, eu imaginava nos meus pais, elas tendo pais separados e viverem cada um no seu canto, ou cada um em sua casa. Sua casa. Ela estava constantemente a ir para a casa de um Sim. e outro. E a educação é diferente. Agitada. Sim, ela ficou com uma mente mesmo muito perturbadora. E ela contava para mim, eu ficava, meu Deus, será que eu também vou nesse caminho? Vou para esse caminho. Então eu evitava estar presente naquelas discussões. Eu preferia ficar mesmo no quarto ou mesmo dormir para ver se aquilo passa mesmo, porque eu não estava a me ver com os pais separados. Porque eu gostava muito de ver meus pais juntos. Então eu evitava. Diana, fala-nos ainda um bocadinho de como era o papá de ontem e o papá de hoje. Há muita mudança. Muita mudança. Muita mudança. O papá de antes até complicado. Mas pronto. O papá de antes era alguém que o nível de paciência era muito pouca. Baixo. O nível de estresse era muito alto. Muito alto mesmo. E qualquer problema, mínima coisa, já nos ralhava. Eu, como disse, não ligava. Eu pegava naquilo, eu ia dormir. Uhum. E ele chegava, às vezes nem falava mesmo assim com ninguém, só jantava e ia dormir. Nesse caso, sem a mamã, quando a mamã estava a trabalhar fora. Mas quando a mamã chegou, ele já chegava mais cedo, jantava e íamos também dormir. Mas o papá de hoje é muito mais paciente, muito mais compreensível e agora sabe entender. E ele agora conversa muito comigo. Antigamente nós nem conversávamos. Ele falava para mim e passou. Nem sequer pedia desculpa nem nada, passou. Mas hoje ele reconhece, ele vem conversar comigo e dá-me um abraço de consolo. E eu agradeço a Deus por tocar nesse elemento do meu pai. Porque eu via os outros a falar, o meu pai senta comigo, pergunta, vem buscar na escola e não sei o quê. E eu preferia nem comentar até. Mas hoje eu falo do meu pai como alguém que eu vejo. Admirável. Eu admiro muito o meu pai, admiro mesmo muito. Porque o meu pai é um tipo de pessoa que, independentemente do tempo, mas aquilo que você lhe pede, ele te dá. Não importa o tempo que passe, mas ele vai conseguir e vai te dar. Ele sabe honrar. Sabe honrar com as suas promessas, independentemente do tempo. E eu tenho mesmo muito orgulho do meu pai, não só do meu pai como da minha mãe também, porque é um casal muito batalhador e é um casal que também procura construir o que é dele. A Diana falou do papá, que hoje é um pai que se orgulha, não é? Sim. E a mamã, Diana? Como é hoje a mamã? A mamã também era um pouco mais estressada. A mamã tudo por nada já gritava, já se estressava e muitas das vezes isso não lhe fazia bem. Subia-lhe a tensão, ficava mesmo mal de ir até o hospital. Eu tenho Deus que jamais mudará. Eu tenho Deus que jamais mudará. Jeová é meu Pai que jamais mudará. A Ele